A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí comigo, mais uma live que estaremos falando neste dia. Lembrando que estamos usando o livro, com base no livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren, e que você possa estar aí, em nome de Jesus, compartilhando, curtindo, comentando. Com certeza será para a edificação de muitos, em nome de Jesus. Só quero confirmar como está saindo o nosso áudio. Ok, aparentemente está bem. Então, nós vamos estar iniciando hoje mais uma live, lembrando que é o capítulo número 20, Restaurando a Comunhão Quebrada. Este é o capítulo 20, Restaurando a Comunhão Quebrada. Lembrando que você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas lives que estamos usando como base de estudo neste livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E você vai encontrar também as nossas lives da oração, em todo dia uma lição. E você vai encontrar os nossos cultos também. Você vai estar acessando uma outra opção no YouTube. Coloque lá Igreja Batista Eulan, e quando você encontrar a nossa página, que você possa estar curtindo também esta página ali no YouTube. Lá você não vai encontrar ao vivo, a não ser pelo Facebook. Já no Facebook, você, na sua página, você vai colocar lupinha lá, Igreja Batista Eulan, e você vai curtir, e você vai pedir também que ativar a notificação, que todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado. Então vamos lá falar sobre mais um capítulo. Lembrando que são 40, nós estamos na metade. Vamos ali. Uma vida com propósito. Você não está aqui por um acaso. Nós falamos no propósito número 1, 14 capítulos. Inclusive você vai encontrar no nosso site. Propósito número 2, nós falamos no capítulo 15. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. O capítulo 16, o que realmente importa. O capítulo 17, um lugar a qual pertencer. O capítulo 18, tendo uma vida em comum. E o capítulo 19, cultivando a comunidade. E hoje, como eu disse, o capítulo 20, restaurando a comunhão quebrada. Então vamos lá. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Isso nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Assim como Deus, Ele mesmo nos restaurou esse relacionamento que estava quebrado com Ele, e Ele fez isso através de Jesus. Agora também através do ministério que Ele dá para mim e para você, que somos agora cristãos, nós temos esse privilégio de levar a outras pessoas a oportunidade também deles voltarem à comunhão com Deus, através de um relacionamento que outrora estava quebrado e agora pode ser, sim, restaurado. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos, seja qualquer relacionamento que for, que foi quebrado, principalmente na família, no trabalho, muitas vezes na escola, na igreja. Qualquer relacionamento quebrado é importante que haja a restauração, e é muito bom, e principalmente o relacionamento com Deus. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, porque com certeza comigo já aconteceu muito, com você também não é diferente. Quantas situações nós já passamos que já tivemos desacordo com pessoas que nós amamos e muitas vezes, sim, foi quebrado ali um relacionamento por causa disso. Uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração do relacionamento. Voltando em 2 Coríntios 5,18, diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação.
Olha que coisa maravilhosa. Deus os reconcilia com Ele mesmo, porque estava o relacionamento quebrado por causa do pecado, e Ele usa isso através do sacrifício de Jesus para nos purificar, para nos perdoar, para nos remir. E agora Ele também usa, agora nós que estamos reconciliados com Ele, Ele nos dá esse privilégio de nós também termos essa capacidade de levar a outras pessoas esta reconciliação. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento, ok, é dedicado a nos ensinar a ter um bom relacionamento um com os outros. Paulo escreveu: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem um com os outros, amem um aos outros, sejam amigos de verdade. Está lá em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 2. Na versão original fala assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca da maturidade espiritual. Então, como que eu consigo me dar bem com as pessoas? Quando eu estou maduro espiritualmente. Quando eu conseguir uma maturidade, aí sim eu posso dizer que eu estou conseguindo me dar bem com as pessoas. Romanos 15:5, ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros, porque lembrando que nós somos parte da família de Deus, e agora Cristo, ele é amor, porque Deus é amor. E eu, como cristão, eu tenho que ter essa marca. Então, Deus quer que nós sejamos conhecidos lá fora pelo amor. É o que Jesus disse. E o mundo conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perder a comunhão é um testemunho deplorável para os que não creem. Então, eu perder essa comunhão para aqueles que estão lá fora, muitas vezes acaba sendo um testemunho deplorável, horrível. Foi por isso que Paulo ficou tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias. Ou seja, houve divisões, e a divisão não é de Deus. A contenda dentro dos irmãos, principalmente na igreja, isso não é de Deus. Porque Deus condena até mesmo a rebelião, Deus condena, porque a rebelião pior que Deus teve que enfrentar foi quando o próprio Lúcifer se rebelou lá no céu e quis tomar o trono de Deus. E Deus não deixou. É claro, porque ele disse: a minha glória não dou a outro. E é claro, porque ele é o criador de tudo. Como é que vai dar a glória daquilo que ele criou, daquilo que ele fez a outro? Não pode. E assim também, né? Cada um de nós devemos ter o respeito, principalmente pela nossa liderança. O próprio Saul, quando foi rejeitado por Deus, que Deus rejeitou, Davi teve oportunidade depois, lá na frente, de até matá-lo, porque ele estava perseguindo Davi injustamente, por causa até mesmo de ciúmes. Mas Davi falou assim: eu não toco no ungido de Deus. Então, na pessoa que está na liderança, não cabe a nós tocar, não cabe a nós, muitas vezes, de maneira nenhuma, fazer alguma coisa contra eles, porque eles são ungidos, são pessoas que Deus levantou. E se quem tem que fazer alguma coisa a respeito disso é Deus. Agora, o que cabe a mim como cristão é orar pela minha liderança. Se eu não estou contente, se eu não estou feliz, eu devo orar e não fazer uma panelinha ou até mesmo trazer divisão, porque isso depois acaba chegando até os ouvidos das pessoas que não é da comunidade, da família, e aí fica muito feio. É igual, de repente, nós conhecemos uma família que é um exemplo.
e de repente aquela família vem à tona as suas falhas, suas fraquezas. E ali todo mundo fala, mas eu pensei que naquela família era tão boa e tal, e de repente agora vem, né, o nosso conhecimento, essa situação, e aí todos ficam frustrados, chegando até mesmo a apresentar um aos outros perante o juiz. Então, nessa igreja que Paulo estava falando e ficou envergonhado, porque a igreja de Corinto, os irmãos em Cristo não tinham condições de se reaverem, ou seja, da reconciliação. E eles usavam até mesmo o juiz, ou seja, a questão que deveria ser resolvido na igreja, no amor verdadeiro, eles usavam a questão jurídica para isso acontecer. E aí a pessoa lá fora, o juiz, até mesmo aquelas que pleiteavam a causa, com certeza ficavam frustrados, porque nós que somos cristãos deveríamos dar o exemplo. Como que agora estamos indo contra os outros? É claro que isso acontece ainda nos dias de hoje, mas eu sempre digo, não é porque existe o falso, eu vou deixar de querer o verdadeiro. Não é porque existe a nota de R$ 50 falsa, eu vou deixar de querer a verdadeira. Então, em todo segmento, infelizmente, vai ter os bons e os ruins. Mas o que eu tenho que ficar é com a palavra de Deus, para que eu não venha me frustrar e nem me decepcionar. E nem mesmo usar isso como pretexto para não servir a Deus, porque isso não vai servir lá no dia do juízo. Ele escreveu, ele quem? Paulo. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre os irmãos? 1 Coríntios 6,5. Para vos envergonhar o digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre os irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. E na mesma carta ele disse, digo isto com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Isso lá em 1 Coríntios 1,10. Se você quer ser uma bênção de Deus em sua vida, ok? Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Você tem que ser um pacificador. Lembra lá da armadura de Deus? Quando Deus lá em Efésios 6, ele fala assim que nós devemos pegar o capacete da salvação, a couraça da justiça, nós devemos ter o cinturão da verdade e devemos pegar as sandálias das boas novas da programação da paz. Ou seja, eu preciso ser um pacificador. Eu não devo colocar mais lenha na fogueira, através da fofoca, da mentira, não. Eu tenho que ir lá ser um pacificador. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, eu tenho que ser um pacificador. Eu tenho que estar orando, intercedendo para que aquele mal não progrida. Olha aqui nessa continuidade. Jesus disse, Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Lembra da bem-aventurança? Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então você, muitas vezes, como cristão, muitas vezes a sua atitude dentro de um conflito, até mesmo dentro da igreja, ou até mesmo na sua família, ou até mesmo no seu trabalho, você é aquela pessoa que joga mais lenha na fogueira. Ou você é aquela que tenta apagar o fogo. Se você tenta apagar o fogo, você é um pacificador. Agora, se você está muitas vezes jogando mais lenha na fogueira, isso não é de Deus, isso não é bênção. Você foi chamado, eu fui chamado para ser um pacificador. Note que Jesus não disse bem-aventurado, seja feliz o que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que trabalham pela paz. Trabalhar pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Não é fácil você solucionar conflitos. Os pacificadores são raros, porque fazer a paz é um trabalho árduo. Sim ou não? Você promover a paz num casamento, uma paz na família, uma paz entre os irmãos,
a paz no trabalho, a paz na igreja, traz realmente, é um trabalho árduo. E muitas vezes nós preferimos não sequer interferir nessa situação, porque acaba sobrando até mesmo para nós. E como a maioria não quer esse trabalho árduo, então os pacificadores se tornam raros. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus, porque isto é o projeto de Deus, é a vida com propósito, dentro desse propósito, eu e você somos pacificadores. Então, nesse projeto de ser família de Deus, e o segundo propósito da sua vida na terra é aprender a amar e a se relacionar com pessoas, aquilo que nós já falamos aqui nos outros capítulos, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Sim ou não? Resolver conflitos não é fácil. Promover a paz não é evitar conflitos, ok? Então, voltando. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. E agora, promover a paz não é evitar conflitos, porque quando você vai promover a paz, muitas vezes você vai mexer na ferida. E aquele velho ditado, quanto mais fede, mais mexe, mais fede, mais ou menos assim. E muitas vezes, para acontecer a paz, vai ter que machucar, vai ter que mexer na ferida, vai ter que muitas vezes, ali feder mesmo, um bom de linguajar para a gente entender, mas com certeza uma boa parte depois dessa situação, desse trabalho árduo, você vai ver a recompensa, porque é isso que Deus quer. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar nele é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, olha o título que Jesus leva, príncipe da paz. Nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Lembra quando ele entrou lá em Jerusalém e ele pegou o azorrague e começou a chicotear lá o povo e mandar o povo, que estava vendendo na casa de Deus? Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram dela covil de salteadores. Então Jesus ali, ele não tinha medo, muitas vezes, de ter que enfrentar a situação. Algumas vezes precisamos evitar conflitos, outras precisamos criar os conflitos. E ainda outras precisamos solucionar o conflito. Talvez seja o seu caso aí. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Então, qualquer uma dessas situações que eu preciso tomar decisões, olha, evitar conflitos. Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu preciso criar o conflito, eu preciso lá colocar o dedo na ferida. Eu preciso fazer até mesmo mexer, ainda que feda mais, venha cheirar mal, não tem importância. Será que é isso que eu tenho que fazer, Senhor? Ou até mesmo, Senhor, qual é a solução? Qual é o caminho aí? Aí tudo é na oração. E aí eu pergunto, qual tem sido o seu tempo de oração? Muitas vezes você fala no Facebook, você fala no WhatsApp, você fala no telefone, você fala para todo mundo, mas você não tem um tempo para falar com Deus. E aí você quer a solução, não tem como. Então o caminho é a oração. Começa a orar, começa a jejuar, porque muitas vezes esses conflitos são feitos por obras malignas. E a Bíblia fala que certas castas só saem com oração e jejum. Qual tem sido o seu período de oração, de jejum, até de busca nas madrugadas? Porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que busca de madrugada. Então é guerra, é batalha. E nós só vamos vencer se nós orarmos. Voltando aqui. Fugir de um problema fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele, é na verdade covardia. Como eu disse, sempre desistir, voltando aqui um pedacinho que eu estava pulando, pacificar também não é acalmar, porque muitas vezes você vai pacificar e o negócio vai complicar um pouquinho mais. Sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem, não era o que Jesus tinha em mente. Aquela coisa, então eu vou desistir,
entendeu? Ah, eu vou ficar como capacho, eu vou permitir as pessoas sempre pisar em cima de mim. Não, não é esse o plano de Deus. Ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica. Agora, como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os outros. Aquilo que nós falamos em 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Agora segue 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Então, se a sua comunhão está quebrada, e aí precisa ter essa reconciliação, vai 7 passos. O primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Ok? Então, se é necessário ali uma reconciliação, ao mesmo tempo um pedido de perdão, ou até mesmo perdoar, ou até mesmo ir até a pessoa, fale antes com Deus, antes de falar com a pessoa. Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito, em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração ou muda o coração da outra pessoa. Porque muitas vezes o conflito, você pensa que é a outra pessoa que precisa mudar, e muitas vezes é você. Então é só na oração que é aquela situação. Você vai descobrir, em geral, que ou Deus vai mudar a pessoa, ou ele vai mudar o seu coração. E aí você precisa da ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo para isso acontecer. Todos os seus relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse, mas a respeito deles. Então seria muito mais simples, muita coisa na sua vida, se você, antes de fazer, orar. Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso tomar essa decisão? E como que eu sei que a resposta de Deus é o sim ou não, é o espere? Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: se você vai orar, você está naquele momento da oração, você entrou na presença de Deus, muitas vezes você entrou no seu quarto, fechou a tua porta, como Jesus disse, e ali fala em secreto com Deus, e ali você está orando, está sentindo o momento ali, pedindo perdão, através da confissão dos seus pecados, você está agora deixando o Espírito Santo te envolver, a presença dele, muitas vezes lágrimas estarão vindo, um quebrantamento. Neste momento, então, você vai colocar a pergunta, a situação que você está vivendo. Deus, olha, tem isso, né? Eu preciso fazer tal negócio, eu preciso viajar, eu preciso tomar decisão sobre tal coisa. E aí você vai apresentar a Deus. E naquela oração de fervor que você está fazendo ali, naquele momento, se você falar com Deus, e você sentir realmente o toque do Espírito Santo naquele momento da oração, e naquela oração você, ao perguntar para Deus, o seu coração se abrir, sentir paz, você pode fazer, porque Deus vai te abençoar, vai dar certo, Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar. Mas se na mesma situação você orou e o coração fechou, você não sentiu paz, ainda ou não é tempo de Deus de você fazer tal coisa, ou talvez não é para ser feito. Entendeu? É nesse momento da tua comunhão com Deus que vai vir ali o direcionamento, o coração abrindo ou o coração fechando. Talvez você pode dizer, mas pastor, a Bíblia fala enganoso é o coração do homem. Sim, eu concordo. Mas se você está na oração, na presença de Deus, Deus não vai deixar você ser enganado. Ok? Porque você vai estar ali na presença de Deus. E não é aquela oração curtinha, não. Você chega ali, tal, não. Mas é aquele momento que você está em quebrantamento, em oração. Você vai ver o direcionamento de Deus sobre a tua vida. Vamos agora, aqui na continuidade. Assim como Davi compôs seus salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações. Sabe por que o psicólogo, eles realmente funcionam, o psiquiatra, e você tem que pagar. É claro que eles são profissionais da área, porque quando você chega até eles, qual é a situação? Você vai desabafar, você vai falar tudo que está acontecendo com a tua vida. E muitas vezes eles não falam nada, e você sai de lá leve. A oração
é mais ou menos isso. É quando você fala, você vai abrir o seu coração, você vai confessar os seus pecados, você vai chorar, você vai lamentar. E aí, depois da oração, você vai sair leve. Por quê? Porque nada mais é do que Deus trouxe essa cura, porque você falou, você abriu o seu coração, principalmente para Deus. Voltando, grite por sua ajuda. Ele nunca fica surpreso ou chateado com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Se na presença de Deus você chegar ali, é claro, e muitas vezes mostrar a sua frustração, a sua raiva, ou até mesmo que está chateado, Deus não vai se importar com isso. Porque Ele sabe o que você está enfrentando. E você está sendo sincero, ok? Você só não pode deixar isso fazer com que você blasfeme contra Deus ou muitas vezes faça com você ire contra Deus. Não, mas que você possa sim falar com Ele como teu melhor amigo. Diga-lhe, portanto, exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem suas razões e necessidades não satisfeitas. Alguma dessas necessidades só pode ser alcançadas por Deus. Então, lembrando que antes de você resolver um conflito, se você tem esse conflito com alguém e precisa ser resolvido, primeiramente, antes de você falar com a pessoa, você vai falar com Deus. E aí você vai abrir o seu coração, você vai ali falar com Deus, ok? Quando você espera que uma pessoa qualquer amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e à decepção. Então, lembrando que muitas vezes você quer que o seu amigo, a esposa, o esposo, o chefe, entendeu? O membro da família venha satisfazer uma necessidade que somente Deus pode atender. Então, o que vai acontecer com você? Você vai ser forte candidato a ser uma pessoa amarga e com decepção. Então, lembrando, só Deus pode trazer a paz no coração, só Deus pode trazer o refrigério, só Deus pode trazer o perdão, só Deus pode trazer o amor verdadeiro, ok? Porque o homem, por mais que ele tente, ele é um ser humano, cheio de falhas e fraquezas. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago notou que muitos de nossos conflitos são causados por falta de oração. Você sabia disso? O próprio apóstolo Tiago, ele disse que muitas pessoas estão tendo conflitos porque não oram, não tem vida de oração. De onde vêm as guerras de contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1, 2. Você não pede. Ou se pedia muito tempo atrás, agora parou de pedir. E a Bíblia fala pedir e dar-se-vos-á. Voltando, em vez de confiarmos em Deus, confiamos que os outros nos farão felizes. É um engano muito grande. E então nos zangamos quando eles nos decepcionam. Deus diz, por que vocês não vêm primeiro a mim? Entendeu? Porque só Deus pode nos satisfazer. Só Deus pode nos trazer a felicidade. O homem nos frustra. Agora, a outra coisa, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto de adoração. Então você, como cristão, deve ir até a pessoa e ali procurar esse relacionamento. Ok? Voltando aqui agora. Ele disse, se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone a sua oferta, deixa imediatamente, procure esse amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isto, volte e acerte as coisas com Deus.
Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem, não é que você tem, é que ele tem alguma coisa contra você, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, ou seja, demorando nessa situação, arrumando desculpa, nem prometa, dou um jeito nisso um dia desses. Não, porque você pode morrer e aí? Lembra que Jesus disse, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Na oração do Pai Nosso, a gente sempre ora, né? Pai nosso, está no céu, santificado, tal. Depois o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém? Mas antes ele fala assim, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Aí eu pergunto, você tem perdoado? Porque se você não perdoar, Deus não vai ter como perdoar você. E aí, se você for analisar no contexto, olha o quanto que Deus tem te perdoado nessa vida toda. E muitas vezes, aquela pessoa que te ofendeu, é claro que para você foi uma ofensa horrível, e você não quer perdoar. E aí, na hora que você peca, que você chega diante de Deus, você chega com a maior cara lavada, dizendo, Senhor, me perdoa. E você quer que Deus te perdoa. E Deus te perdoa, Ele é sempre muito misericordioso. Mas na hora da sua vez, que é para você exercer também o perdão, a misericórdia, você não quer. Vamos aqui. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente a conferência de paz. Então, programe um encontro o mais rápido possível, demora só aprofunda o ressentimento e piora a situação. Se você tem uma pessoa que você feriu, ou até mesmo se aconteceu da parte dela, primeiramente você vai orar a Deus, para Deus preparar esse encontro. Foi o que aconteceu com Jacó, lá no vale de Jaboque. Ele tinha o seu irmão, queria matá-lo, irmão de sangue, Esaú. E ele sabia disso, e ele teria que voltar para a terra dele. Mas antes ele vai no Vale de Jaboque e ali ele luta com o próprio Deus. Persevera e ele acaba sendo transformado. O nome dele de Jacó foi para Israel. E agora Deus dá a bênção para a vida de Jacó, porque ele buscou na presença do Senhor. E Deus deu estratégia para ele. Sabe como é que ele conseguiu quebrantar o coração do irmão? Ele começou a mandar os empregados, começou a mandar a família, tudo na frente, e ele ficou lá para trás. Mas antes disso, ele foi dando presente, que ele ficou muito rico. Ele foi dando presente. Cada vez que o irmão dele sabia que ele estava vindo, o irmão dele veio para matá-lo. Mas aí foi vendo, né, que, olha, isso aqui meu senhor mandou dar para ti. Olha, isso aqui meu senhor mandou, é presente e tal. Aí viu lá os sobrinhos, viu a família, ele se quebrantou. Quando chegou diante de Jacó, que ele ia matar, ele não teve coragem de matar, mas ele viu Jacó e os dois se abraçaram, se beijaram e houve a reconciliação. Então Deus vai te dar sabedoria para isso acontecer, com certeza. Voltando, eu sinto a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque eu creio que Ele quer fazer isso na sua vida. Amém? O ministério da reconciliação, Ele quer transformar, porque enquanto você não perdoa, você vai ficando ressentido, com mágoa, e aí você dorme com a pessoa, você sonha com a pessoa, você não consegue parar de pensar na pessoa. E aí você também acaba sendo prejudicado, porque quando você não perdoa, vai criando o quê? Na sua questão física, muitas vezes o câncer, gastrite, úlcera, problema no coração, as doenças oportunistas. Então, o mais rápido possível, melhor, para você não ser atingido pelo mal. Voltando, quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, ok? Quanto mais tempo demorar, não traz cura não. Ele faz que a mágoa se aprofundem.
Agir rapidamente também reduz os danos espirituais para você. Mesmo que você, de repente, libere o perdão no seu coração, não, eu perdoo, ok? E se for o caso, se houve a reconciliação de lá, amém. Se não houve, mas você tem que perdoar no seu coração, de todo o teu coração. É claro que talvez aquela pessoa também que te feriu é uma cobra criada. Ela não mudou, ela vai te picar de novo. Então, o que Deus quer? Que você libere o perdão, que você consegue essa reconciliação, mas você sabe que a pessoa não mudou, você não vai ficar ali como você era antes. Você vai ficar precavido, entendeu? Então você vai ver ela, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, que seja, entendeu? Mas evitar aquele momento que você tinha antes, porque vai te ferir de novo. Então é aquela coisa, pelo menos no seu coração não vai ter mais a mágoa, não vai ter mais o ressentimento. E com certeza haverá a cura. Você vai lembrar da pessoa e não vai vir mais lágrima, não vai vir o ressentimento. Porque enquanto você não perdoa, você vai lembrar do dia, da hora, do mês, do ano, entendeu? Você não vai esquecer. E toda vez que você falar, vai vir a raiva, vai aflorar o ressentimento, entendeu? O seu semblante vai mudar. Por quê? Porque você não conseguiu perdoar. Mas quando há o perdão, você fala, tal, não machuca mais. É igual uma cicatriz, né? Você machucou, entendeu? E depois ficou a cicatriz. Você coloca a mão lá, não dói mais. Mas se a cicatriz for mal curada, você coloca a mão, dói. E é isso que acontece quando há o ressentimento, a mágoa. E precisa ser curado. A Bíblia diz que o pecado, o que inclui conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Olha aqui 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está vendo? Até no casamento. Se não há uma reconciliação, não há um diálogo, até as nossas orações Deus não ouve. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquela pessoa que muitas vezes que não quer ouvir a palavra, tá bom, eu sei que tá certo, que isso que o pastor está falando, mas isso não é para mim não. O que a Bíblia fala? Que até a oração também é abominável. Então, se Deus está falando, procure aplicar aí no seu coração. E é para o teu bem. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram a ele que ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. Lembram também que a sua raiva, você só está se ferindo. Lá, o que nós temos é Jó 5:2. Pois a dor destrói o louco, a inveja mata o tolo. Ó tu que te despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonada a terra? Ou será a rocha removida do seu lugar? Ou seja, eu ficar irado vai resolver alguma coisa? Eu ficar muitas vezes com essa dor aí no peito, entendeu? Ressentido, vai me ajudar? Não, muitas vezes dá um infarto, eu morro e a pessoa fica aí, ó. Entendeu? Não é esse o caminho. O sucesso de uma conferência de paz, em geral, depende de escolher o momento e o local adequado. Não se você estiver cansado, reúna, ou for ser interrompido, o melhor momento é quando ambos estão tranquilos. Então, seja dentro do casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja no patrão, seja com os amigos, seja com quem quer for. Você precisa estar um dia realmente, isso depois da oração. Você orou, você buscou, trouxe paz, Deus vai direcionar o tempo certo, você vai orar, Senhor, prepara o momento certo, Deus vai preparar aquele momento, ok? É um momento que vocês estão tranquilos. E você sabe, que nem a esposa sabe a hora que o marido está tranquilo, o esposo também sabe da questão da esposa, entendeu? Se você percebe que está fora do normal alguma coisa, não é aquele momento, tem que aguardar o momento certo. Tenha compaixão pelo sentimento dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Então, muitas vezes, na hora de conversar, nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Por isso que nós temos 2 ouvidos, ok? E uma boca. Será que Deus errou nisso? Claro que não. É que Ele quer que nós ouvimos mais e falamos menos, ok? Principalmente na questão de reconciliação.
Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos ao sentimento das pessoas. Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Filipenses capítulo 2, 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A frase cuidar de é a palavra grega skopos, de onde formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa prestar total atenção. Concentre-se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre como elas se sentem. Apenas ouça-as e deixe-as descarregar emocionalmente sem ficar na defensiva. Assinta com a cabeça, sinalizando que compreende mesmo quando não concorda. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, ressentimentos nos fazem agir e pensar como os tolos. Davi admitiu: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. Isso lá em Salmos 73, 21 e 22. Todos agimos como animais quando estamos feridos. A primeira coisa é atacar. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. Vou repetir. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. A paciência vem do conhecimento. E o conhecimento vem de escutar a perspectiva dos outros. Quando você ouve, você está dizendo: valorizo a sua opinião. Preocupo-me com o nosso relacionamento. E você é importante para mim. Olha que coisa linda. Quando você para ouvir alguém, você está dizendo: olha, eu valorizo a sua opinião, eu me preocupo com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Muito forte. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificação. É sacrificante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Então você, de repente, tem que absorver pacientemente a raiva dos outros, né? Ficar ouvindo um monte de besteira, e muitas vezes é isso que nós temos que fazer para pacificar. Você parece que, né, tudo isso não tem muito fundamento. Mas você tem que lembrar que Jesus fez isso por mim e por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvar-nos. Lá na cruz do Calvário, foi uma fúria muito grande sobre ele, sem ele merecer. Ele teve paciência, porque ele olhava para mim e para você. Ele queria a nossa reconciliação. Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Agora, a outra coisa é confessar sua parte no conflito. Ok? Então vamos só dar uma recapitulada aqui para a gente não esquecer. Lembrando que nós precisamos sim restaurar os nossos relacionamentos. E são 7 passos. Primeiro, falar com Deus antes de falar com a pessoa. Ok? Segundo, tome sempre a iniciativa. Terceiro, tenha compaixão pelo sentimento dos envolvidos. Quarto, confesse sua parte no conflito. Então é isso que nós estamos falando. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Ok? Então Jesus disse que essa é o meio da gente ver com mais clareza. Vamos aqui agora.
Tire primeiro a viga dos seus olhos, e então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7,5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É aquela coisa, é fácil ver a sujeirinha que está no olho do irmão. Olha, tem uma sujeirinha aí. Mas Jesus está dizendo, você também tem uma sujeira no teu olho. E ele diz, primeiro tira essa sujeira do teu olho, para depois tirar do olho do outro. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações, antes de encontrar com a pessoa com quem você tem um conflito. É claro, se você tiver alguém de confiança, uma pessoa de Deus, se você tiver um pastor aí, ou uma pessoa, um líder, uma pessoa de Deus que pode te ajudar em oração, é esse que você vai buscar esse conselho, para esse tipo de reconciliação. Porque muitas vezes, se você buscar uma pessoa sem Deus, é o conselho do ímpio, ela não tem nenhuma visão de Deus para te dar. Também peça a Deus que lhe mostre quanto do problema foi causado por você. Deus, olha, tem um problema, quanto esse problema foi causado por mim? Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João 1,8. Então é o que a Bíblia nos fala. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Frequentemente, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior que o problema inicial em si. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma o seu ataque, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Então, quando você vai começar com a confissão e trabalhando na reconciliação, você tem que entender o seguinte, você tem que chegar com humildade. Não dê desculpas, nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente. Você não vai ficar inventando. Se você não fez, apenas chega aqui, olha, eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim, eu acho que não é legal, entendeu? Não está fazendo bem para mim e estou aqui para a gente reconciliar, ok? Qualquer participação que você tenha tido no conflito, aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão, se foi você que fez o erro. Agora o quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. O problema, se você estiver preocupado em identificar a culpa, você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz, não há como solucionar resposta calma, como solucionar. Resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, invista contra o problema e não contra a pessoa. Então, no momento de você conversar, é você ter ali o quê? Palavra branda. Por isso que você tem que orar antes, pedir a Deus graça, porque de repente você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir na hora dessa reconciliação. E ali depende da tua atitude, você vai sair de lá melhor ou vai sair pior, entendeu? Então era aquela coisa, deixa o ouvido, deixa falar, mesmo se a pessoa falar asneira, amém, você está ali para reconciliar. Acabou, está aqui, Deus abençoe, amém, acabou. Mesmo se não for para ter continuar um relacionamento que você tinha antes, mas pelo menos você colocou os pingos nos i. Você nunca se fará entender estando zangado, então escolha cuidadosamente as palavras. Uma resposta branda é sempre melhor que uma resposta sarcástica. Na solução de conflitos, a maneira em que você fala é tão importante quanto o que você fala. Se você falar de uma forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. Irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca é persuasivo quando é áspero. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos e destruídos. É claro que isso aí, quando o livro foi feito, infelizmente, voltaram aí a querer produzir mais.
infelizmente, porque a paz depende de ambos os lados. Para o bem da comunhão, você deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ser irônico ou sarcástico. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. Então, Efésios 4, versículo 29. Agora, o sexto, coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Então, o que depender de mim, eu vou estar em paz com todos. A paz sempre teve uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, frequentemente custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Então é você se adaptar aos outros e mostrar a preferência pelas necessidades deles. É aquela coisa, muitas vezes eu tenho que renunciar a algumas coisas. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses 2,33. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma parafrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperarem em vez de competirem e brigarem. Vou repetir: você é feliz quando mostra às pessoas como elas devem cooperar em vez de competir e brigar. É então que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o 7º passo aí para a reconciliação: dê ênfase à reconciliação e não à solução. Ok? Então eu vou dar ênfase não para a solução, mas para a reconciliação. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Vamos de novo aqui, ó. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. Então, na reconciliação, não vai pensar você que vai tudo concordar, tudo mil maravilhas. Não. A reconciliação se atém ao relacionamento. Então, a reconciliação se atém ao relacionamento, atém um relacionamento. Enquanto a solução se atém ao problema. Então, tem um problema, eu preciso de uma solução. Enquanto a reconciliação, eu quero ter o relacionamento novamente, eu quero ter amizade, que foi quebrada. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância. Então, aquele problema que causou tudo, não tem muita importância, o problema. E não raro se torna irrelevante. Então, quando eu foco a reconciliação. Agora, quando eu foco a questão, do problema, aí eu quero a solução e muitas vezes não vai para um bom caminho na hora da reconciliação. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes discordam sincera e legitimamente, dando opiniões divergentes, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos, quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, eu não preciso concordar sempre com você, nem você precisa sempre concordar comigo. Mas dentro dessa discordância, eu preciso saber o seguinte: eu tenho como fazer de uma forma que não vamos nos ferir. Então Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em todos os assuntos. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Você pode precisar continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes.
Não necessariamente esquecer o assunto. Muitas vezes você não vai ter uma amnésia, não vai conseguir esquecer o que aconteceu, mas você vai, de alguma forma, a reconciliação é fazer paz. Com quem você precisa entrar em contato por causa deste capítulo? Com quem você precisa restaurar a comunhão? É com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, é com seus parentes, é muitas vezes no seu trabalho, é na sua escola. Com quem que você precisa? Entendeu? Não demore mais nenhum segundo. Dê uma parada agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Ok? Claro, se não der hoje, que já está tarde, faça outra hora, mas que assim o faça. Deus vai te direcionar a hora certa. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. E é necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforce-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro 3,11. Mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. É por isso que Deus chama os pacificadores de seus filhos. Olha Mateus 5,29. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você é um pacificador, você é filho de Deus. E assim encerramos o 20º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Um versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12,18. Uma pergunta para meditar. Com quem preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? Vamos orar? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, aí está esta pessoa que hoje ouviu sobre esse 20º capítulo. Sempre vale a pena restaurar o relacionamento. Deus, eu não sei o que esta pessoa está precisando, mas que neste momento, ó Deus, o teu Espírito Santo ajude e que ela consiga, ó Deus, perdoar e também a reconciliação com aqueles, ó Deus, que um dia lhe feriram, lhe machucaram, ou até mesmo ele ou ela também machucou alguém. Que haja reconciliação, que haja arrependimento, que o Senhor prepare o momento certo para isso acontecer e traga cura para as emoções, traga perdão, traga paz, traga o refrigério, traga a tua presença, papai. Em nome de Jesus, enche essa pessoa do teu Espírito Santo, alegra o seu coração, cura as suas emoções e liberta ela de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Só para você não esquecer, se você for até a pessoa e mesmo assim a pessoa não, talvez você errou e você vai pedir perdão e a pessoa não quer te perdoar, você fez a sua parte, você foi, ok? Sai de lá com humildade e é importante que dentro do possível você fez e Deus viu essa atitude e você será honrado, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esse capítulo, que você compartilhe, entendeu? Ou seja, em outros capítulos, que está sendo bênção para você, que você nos mande aí, dizendo, olha, eu fui abençoado, eu consegui perdoar, eu consegui liberar o perdão, eu consegui ser... Hoje mesmo uma pessoa me mandou dizendo que ela estava com depressão e através ouvindo as lives, ela foi curada. Ela faz 2 semanas já que ela não toma mais calmante. A pessoa que tinha magoado tanto ela, através dessas lives, ela ouvindo, ela foi curada, ela não sente mais mágoa para aquela pessoa que magoou tanto. Então ela está feliz porque ela conseguiu isso. Então, se você também foi abençoado, compartilhe para a gente também compartilhar para outros, para edificação da fé de muitos. E lembrando sim que nós precisamos da sua ajuda. Nós não estamos tendo o nosso culto presencial e se você pudesse fazer uma oferta segundo o teu coração, aquilo que você sentir, sempre é bem-vindo para ajudar toda a estrutura que nós temos e até ajudar outras pessoas. Então, nós temos aí a conta no Banco Itaú, que você estará no nome da Igreja Batista Eulam, e você pode sim fazer uma transferência, um TED, aí pelo seu celular mesmo, a quantia que Deus tocar no seu coração, através do código 341 do Banco Itaú, 341, a agência 0144, a conta 177-60-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Deus abençoe você e que realmente
continue Deus falando ao seu coração e que você possa receber muitas bênçãos do Senhor, cura, libertações a você e toda a sua família. É o desejo do meu coração e o desejo do coração de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.